Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês nesse momento live de segunda e o nosso tema de hoje, para você que está vendo agora, para você que vai ver o nosso replay, é a voz na oratória. A voz, gente, nossa voz, ela é nossa identidade sonora, tanto que nosso timbre é único. O meu timbre de voz não é igual a de nenhum de vocês e de nenhum outro ser humano na face da Terra. Esse timbre, que é uma junção dos harmônicos do som da minha voz, que eu não vou explicar aqui questões de acústica mais complicadas, esse timbre único, ele pode ser melhorado. Isso aqui é um ponto muito importante. Eu vou falar sobre a voz da oratória e já começo falando algo que para mim, como profissional da voz, é fundamental, que é todo ser humano, assim como todo ser humano um dia vai num médico clínico, faz um check-up geral, também tem que um dia, principalmente se trabalha com a voz, tem sim que fazer uma avaliação com uma fono. Isso aqui já é minha primeira dica assim, de praxe. Faça uma avaliação com fono. Por quê? Porque faz toda a diferença. Nós não conhecemos nosso trato vocal e eu digo para vocês assim, de 100 alunos, 99% tem alguma questão da voz que um fono vai poder ajudar. Seja em tensões, seja em dicção, seja em respiração. E são pontos que são simples muitas vezes da gente fazer com que a nossa voz dê o seu melhor. Assim como às vezes se a gente altera algo na nossa alimentação, se faz algum tipo de alongamentos, nem falo nem academia, exercício, mas simplesmente alongamentos para o nosso corpo se posicionar melhor, para ele trabalhar mais a sua flexibilidade, a gente potencializa o nosso viver também com pequenas dicas de um profissional da voz, no caso a fono, vai te ajudar a potencializar a sua voz. E lembre de algo muito importante, a sua voz, assim como o seu corpo, envelhece. E se a gente não faz exercícios para essa nossa saúde vocal, acaba que a nossa voz também vai envelhecendo, perdendo tônus. E às vezes uma pessoa jovem já pode ter uma voz aparentemente mais velha. Eu estou com a minha voz hoje mais velha porque eu estou um pouco rouca, tá bom? Então, primeiro ponto importante, além dessa questão de indicar para vocês fazer uma avaliação com fono, é você poder se hidratar. Hidratar-se muito bem. Isso é fundamental para a vida. Mas essa hidratação, que muitas vezes estou eu aqui com meu copinho de água e eu estou numa palestra ou você está fazendo a sua apresentação, está no meio da sua reunião profissional e a gente acha que beber água, eu estou hidratando a minha voz. Não. Por quê? Porque se a água fosse direto para o seu trato vocal, você engasgava e morria afogado, tá? A sua voz, ela sai pela laringe. A faringe é outro espaço. E aqui é um ponto importante, por quê? Porque quando eu hidrato com poucas quantidades de água durante todo o dia, aí sim, a hidratação que vem pelo sangue, ela vai vir até o meu trato vocal, até a minha prega vocal nessa regiãozinha aqui, e eu vou ter uma voz mais saudável. Oi, Vitória, querida, seja bem-vinda aí. Olá, olá, Eugênia. E eu vou ter uma voz mais saudável. E o que eu indico também é uma hidratação direta, depois eu vou mostrar para vocês ali, com o nebulizador individual e soro fisiológico. Isso me ajuda demais. Demais, todos os dias. Ainda mais que eu moro num lugar que é Brasília, que é muito seco. Chega essa época do ano, começam as queimadas, começa a ficar tudo muito seco. Então faz toda a diferença essa hidratação direta no meu trato vocal. Então, para quem trabalha muito com a voz, essas dicas são muito importantes. Eu gostaria que vocês já fossem escrevendo perguntas, dúvidas, curiosidades que tiverem sobre a voz, para que aí no decorrer da nossa conversa, como eu falei, a ideia dessas lives aqui de segunda é ser uma live de tirar dúvidas e respostas de consultoria com vocês, tudo bem? Eu quero começar com algo que, se vocês tiverem condição, se vocês estiverem assim no meio do trabalho, da sala de reunião, mas se vocês estiverem em um local um pouco mais só, eu vou começar com algo que eu estou precisando, que é um pequeno aquecimento vocal. Esse aquecimento vocal é aquecimento que eu faço. Para mim, é um aquecimento um pouco mais rápido, mas que coloca a minha voz no lugar e faz toda a diferença. Só uma ressalva sobre essa questão do aquecimento vocal. Não adianta nada eu aquecer se eu não souber respirar. Porque a minha voz nasce, ela está ligada assim intimamente com a minha respiração. E muitos dos problemas que eu vejo de fala, às vezes uma voz muito para dentro,
Às vezes as pessoas falam assim, né, com a vozinha baixinha. Isso foi uma das colocações que fizeram lá no meu story. Às vezes as pessoas falam de forma ofegante e aí no momento da fala, que entra a adrenalina do palco, você fica mais tenso ainda e a respiração mais alta, mais presa aqui nessa região. Então, para que você não tenha esse problema, tem que trabalhar um pouco da sua respiração. E aqui eu já começo com vocês. Deixa eu abaixar um tiquinho aqui, que eu tô com quadrinhos novos. Ó, esse vaso bonito eu ganhei da professora Lúcia de aniversário. Gostei muito, tá aí para enfeitar. Para vocês, esse pontinho aqui, tá? Essa região aqui é a região do nosso diafragma. Sim, apresento para vocês o diafragma. É esse músculo que separa os órgãos digestivos dos respiratórios. Esse músculo, quando eu respiro, ele tem que ser usado. Eu quero que vocês que estão me vendo agora façam um exercício muito simples. Coloca a mão aqui, façam, hein, gente? Se estiver fazendo, fala assim, façam. E outro nessa região aqui do diafragma. E simplesmente respirem fundo. E expirem. Olha, de novo. Vocês percebem que quando eu inspiro, meu ombro não sobe, eu não faço isso aqui? Não, eu faço isso aqui. Ok? Então você vê que o meu diafragma está trabalhando, tá? Eu respiro, que a gente chama, eu respiro com a barriga, né? Então, e eu também abro as minhas intercostais, olha só. Entende? Então, eu tenho que buscar essa respiração diafragmática, eu diria naturalmente. Ela é uma respiração mais completa, que não trabalha somente a parte superior do meu pulmão, onde eu tenho a respiração que oxigena pouco. No momento da minha fala, quando vem mais ansiedade, quando vem mais adrenalina, se eu respiro, oxigeno pouco, aí eu tenho mais tendência a ter brancos, etc. Então, se eu respiro de uma maneira mais completa, já ajuda bastante. Se você, por acaso, enquanto eu estava falando para você dessa respiração, você teve dificuldade de perceber, eu indico para você depois fazer deitado. Deita no chão, deita na cama e coloca a mão nessa região do diafragma, porque geralmente deitados nós respiramos naturalmente com o diafragma. E quando eu faço essa respiração, que não é essa minha respiração alta, eu também evito um pouco mais as tensões que são muito naturais nessa nossa região, que é do trato vocal, pescoço, ombros, que vem até aqui a cabeça, sabe? Isso daqui, essas tensões, elas vão influenciar diretamente na nossa voz, tudo bem? Então vocês vão ter essa ajuda para poder deixar essa parte mais relaxada. Feito isso, e aí, topam fazer um aquecimento vocal agora? Bora? Quem quer fazer um aquecimento vocal comigo aí? Vocês já aprendem o aquecimento que eu faço rapidamente aí antes das minhas palestras. Eu não fiz hoje antes da nossa live, apesar de estar com essa vozinha de taquara rachada, porque eu ia fazer com vocês. Então posicionem-se, eu estou sentada, posicionem-se com a coluna reta, por favor, por gentileza, tá? Não esmaguem o seu diafragma, não fiquem assim. Ó, bora Vitória, lá Xavier, bora pessoal, bora fazer aquecimento, uhul, tô me sentindo aqui, né, a crossfiteira, uhul, bora lá, então bora fazer aquecimento, posiciona a coluna da forma correta, ombro relaxado, e agora a gente vai tirar, olá Eugênia, bora Eugênia, tá, e a gente vai tirar um pouco das tensões para poder trabalhar a nossa voz. Então eu gosto de fazer isso aqui, tá, eu faço para trás, para poder já manter a postura. Eu sei que é bom fazer para frente também, mas eu vou fazer para trás para poder manter a postura. Um pouco disso, eu brinco com os meus quando eu dava aula para criança, gente, de música. A gente fazia coral com criança. Eu falava, encosta o ombro lá na orelha. Aí os meninos ficavam assim, mas como, tia? Encosta lá na orelha, tá? Isso, feito isso, ó. Gira 3 vezes a cabeça com a maior amplitude possível para cada lado, tá? Não esquece de respirar enquanto você faz isso. Não fique sem ar. 2, 3. Eu vou fazer um pouco sintético agora, tá? Não vou fazer completo. Depois, quem quiser, eu tenho um vídeo com todo esse aquecimento bonitinho. Eu toco até o teclado, o piano para fazer o acompanhamento. Quem quiser, manda, eu quero lá no meu, eu quero aquecimento vocal no direct que eu passo para vocês, tá? Então, feito isso, eu gosto de fazer isso aqui também, que eu dou uma esticadinha aqui, sabe? Eu olho para a diagonal, essa parte daqui dá uma alongada, inspiro fundo 3 vezes. Respira com o diafragma.
Dorme não, hein, gente? Acabei de tomar um cafezinho com a minha vizinha aqui de sala. Isso, ótimo. Feito isso, eu gosto de fazer isso aqui também. Olha, eu falei para vocês que as tensões elas vão para a cabeça. Uma simples massagenzinha aqui e um pouco disso aqui para tirar as tensões do rosto. Daqui, aqui, tá? Um pouquinho disso. Façam umas caretas aí, olá, Andréia. Ó, coral online, depois você me fala qual é, Vitória. Ó, solta, sem tensionar aqui, hein? Não é assim. Tem gente que parece que tá morrendo, não é pra tensionar não, ó. Só solta a musculatura do rosto. Você que é tenso, você que é mais tímido, que é mais travado, ó. Isso aqui já ajuda a soltar as suas expressões faciais também, que às vezes a gente fica tão sério, tão travado, aí você solta um pouco. Pra quem chegou agora, que maravilha, né? Você chega pra assistir a live, tá a pessoa aqui fazendo careta, faz parte da vida, gente. Então, depois de soltar um pouco os ossos, esses músculos da face, vou fazer uns biquinhos aqui para poder trabalhar o lábio. Lembra ó, que pá, ba, ma é tudo labial, tudo consoante labial. Ó, sem abrir, sem sorrir, sem mostrar os dentes, não é? Não, é. Dos reis, bora lá fazer aquecimento. E faz beijinho pra cima. Por quê? Porque você vai esticar toda essa região aqui, ó. Ó. Sentiram aí aquela esticada? Deu uma boa alongada aqui? Ótimo. Agora, língua. A gente vai limpar os dentes por fora, ó. 5 vezes para cada lado. Respira entre um lado e outro e faz durante esse aquecimento. Vai, inspira. E inspira outro lado. Ótimo. Geralmente nesse momento eu sempre tomo um golinho d'água porque muito pigarro já vai descendo. A gente, ainda mais eu que tô com a garganta um pouco ruim, às vezes fica muito secreção na nossa garganta. Depois disso, faço um pouquinho de excelente. Sim, gente, eu faço tudo isso. E agora eu vou entrar nos vai ser uma sequência de S, Z, F, V, X, G. Bora comigo. Dói as bochechas. Dói as bochechas. Bora. Ó, inspira. E bem leve. 10 segundinhos. Não vá até o limite do seu ar, que você vai forçar o seu trato vocal. Não faça isso. E você não está competindo com ninguém. Então, faz bem levinho. Depois você me fala mais sobre esse down-in aí, viu, Eugênia? Ó, inspira e ótimo. Agora transforma esse S em Z, uma abelhinha, Z sonoro. Inspira. Z. Ótimo. Ó, lembra de relaxar aqui, hein? Sem tensão. Transforma esse Z em F. Ok, ó. Inspira. E agora um V de vitória. Vai lá. Ótimo. Agora esse V vai virar X de Xuxa. Vai lá. Maravilha. Último dessa sequência, vou transformar o X em G. Vai ficar gravado sim, viu, Vitória? Pra você pegar depois. Vou transformar o X em G. G. Então, bora lá. O G, gente, não é pra ficar que geralmente fica. Isso daí é falta de diafragma. Então, você usa o apoio do diafragma, ó.
Zoe pro meu sobrinho Lucas que entrou aí. Viu? A minha voz já tá entrando no lugar, já tá saindo um pouco do espaço da rouquidão. Isso. Agora, gente, vou ir pro caminho final, que é isso aqui. Brinca de Kiko, ó, subindo e descendo aí na escala. Olha, Dani, oi Dani, tô fazendo aqui, depois você passa umas dicas aí de aquecimento também, tô passando aqui pra voz falada, hein? Dani, gente, excelente cantora, segue a Dani aí que ela é ótima. E para quem não consegue fazer isso, porque às vezes tem a língua presa e é normal isso, algumas pessoas não conseguem fazer esse faça com o lábio, o carrinho, ó, certo? Então... sempre sem usar todo o seu ar para não forçar o seu trato vocal. É só um aquecimento, é natural, tá? E para terminar, eu gosto, como a minha voz, quando ela não tá muito bem, ela tende a ficar mais grave. E a região mais natural dela, eu vou falar um pouquinho disso com vocês, ela é um pouco mais aguda. Eu gosto de fazer isso aqui também, ó. E aí eu vou deixando ela numa região mais natural dela. Percebe que ela ficou um pouquinho mais aguda? Ainda não ficou bem porque realmente eu tô com a garganta um pouco inflamada, mas já deu uma aliviada aqui no meu trato vocal. Então, essa sequência, ela me ajuda bastante, eu espero que ela ajude você também. Então, essa parte do aquecimento vocal. Ah, mas quando eu faço isso? Eu, como uso a voz, meu trabalho é com a minha voz, eu faço sempre, todo dia pela manhã, quando eu chego aqui no meu estúdio. Ah, se eu vou fazer uma palestra, mesmo que eu tenha feito de manhã, eu faço antes da minha palestra. Até porque esse momento, para mim, não é simplesmente um momento de fazer aquecimento vocal, porque eu vou usar a minha voz. Também é um momento de silêncio, é um momento de você respirar, de você fazer um pouco do rito de concentração, de autocuidado. Você vai cuidar da sua voz para poder usar da melhor forma possível. Você já vai refletindo também que você está preparando a sua voz para ser canal da sua boa mensagem. Então, podemos fazer esse exercício como um todo, não só um pedacinho de algo assim, vou fazer isso porque é uma questão técnica, não é só isso, certo? Então, veja de uma forma mais ampla esse momento do seu aquecimento vocal. Continuando, aqui eu trago uma ideia muito importante sobre a nossa voz. Qual é uma reclamação, digamos assim, ou um desgosto constante sobre si mesmo que eu recebo dos meus alunos? Eu não gosto da minha voz. Eu acho a minha voz feia, ou eu acho a minha voz anasalada, sendo que eu digo que a maioria daqueles que falam que a minha voz é anasalada ou qualquer coisa desse tipo, eles simplesmente não conhecem a sua voz. Aqui está um ponto fundamental, porque quando vocês falam no microfone, quando vocês gravam uma mensagem de áudio no WhatsApp aí, depois vão ouvir, essa voz que você ouve, ela é diferente da voz que você ouve quando você fala. Eu sei que muitos já sabem disso, mas eu faço questão aqui de enfatizar. Por quê? Porque quando eu falo, tem uma vibração que vem por fora e entra no meu ouvido. Essa vibração que vem por fora e entra no meu ouvido e entra no ouvido de quem está me escutando, está me assistindo, do ouvido de vocês, essa voz é a voz que todo mundo ouve. Só que eu, Heloísa, assim como cada um de vocês, a Vitória, a Sandy, etc., todos vocês, a Helenire, todos vocês têm uma voz interna que só você ouve desse jeito. Por quê? Porque além dessa vibração que vem para o ouvido, também tem uma vibração que vem por dentro da sua caixa. Essa vibração geralmente tem harmônicos mais graves e a sensação, quando você ouve sua voz no microfone gravada, é que sua voz está muito estridente, que está muito aguda, mas não é bem assim. E eu digo que para que a gente possa aprender a aceitar melhor a nossa voz, para quem não tem essa aceitação, aprenda a simplesmente enviar mais mensagens de áudio. Não estou falando para você fazer coletâneas WhatsApp de meia hora, de 5 minutos. Não, paciência, né, gente? Faz simplesmente, manda uma mensagem ou outra e eu diria, ouve, corrige alguns elementos que vocês acham interessante corrigir e depois manda. Mas tem o hábito de enviar uma mensagem e ouvir. Você vai aprendendo a acostumar, a gostar mais da sua voz. Outro exercício que eu faço desde pequenininha, por quê? Porque meu pai era professor de português, meu pai gostava muito
de literatura, de poesia, e minha casa sempre foi cheia de livros de poesia. Ele tinha uns livros lá de Drummond, de Castro Alves, ele adorava, Navio Negreiro, etc. Então, olá, Leonice, tudo bem? Ele tinha esses livros e era muito comum eu tinha um gravadorzinho de tape, de fita, sabe? Aquele da caneta que a gente enrolava para voltar. Tem gente que não faz ideia do que eu tô dizendo, né? Você faz ideia disso? Você sabe o que é voltar a sua fita na caneta Bic? Não sabe, né? Então, eu tinha um gravadorzinho de tape que eu gravava eu falando poesia. Eu devia ter aí por uns 9 ou 11 anos. E eu gostava de ler as poesias e gravar e ouvir. E eu competia comigo mesmo no sentido em que eu queria falar poesia não de uma forma engessada. Eu pensava assim, mas de uma forma natural, como quem conversa. Então, ao invés de eu falar batatinha quando nasce, esplumas flutuantes, bonito, espalha a rama pelo chão. Menininha que namora, põe a mão no coração. Então, como eu pegava muitas poesias com rima, eu não queria que a rima ficasse marcada. Eu queria que soasse como uma conversa. Então, eu começava a treinar e falava: batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha que namora, põe a mão no coração. E assim eu ia gravando e me ouvindo e fui aprendendo a gostar da minha voz. Fui treinando dessa forma para poder aprender a gostar da minha voz. E tanto que é um exercício que eu adoro fazer, porque para mim ele traz uma educação artística, uma educação literária, uma educação da alma, porque a arte traz beleza e educa a nossa alma, traz sensibilidade para o ser humano, que é fazer exercícios de voz com poesia. Escolha uma bela poesia. E aqui, gente, tem algo que Délia Guzmán, que foi diretora da Nova Acrópole no mundo durante muito tempo, que é muito artística, que é pianista, ela falou certa vez algo que ficou muito marcado para mim. Quando você ouve a sua voz falando coisas belas, recitando frases inspiradoras, poesias que elevam, isso também traz uma certa dignidade para a sua voz. Você aprende a gostar ainda mais da sua voz quando você está ouvindo a sua voz falar algo bonito. Percebe? Olha que interessante. Oi, a Nani aí, Nani Chase. Estudamos música juntos, gente. Olha, ótima pianista. Sim, isso. Poesias é tudo de bom para a gente poder trabalhar a voz. Então eu digo para você quer um exercício? Grave uma poesia, depois você escuta você nessa poesia, pega essa poesia impressa, escrita, enquanto você ouve, vê os pontos que podem ser melhorados, desde pausa, de entonação, etc. E depois você pode regravar, treinar e regravar. Então é um exercício sim excelente de entonação, de pausa, de respiração, etc. Dei um pulo aqui, mas eu adoro esse exercício, façam. Se fizerem, gravem um vídeo e podem colocar... Muito obrigada, Eugênia. Me sinto honrada pelo elogio. Gravem um vídeo assim, declamando a poesia, me marca lá que eu vou assistir, vou ter o maior prazer de assistir vocês, tá bom? Então, um pouco sobre a questão de você aceitar a sua voz, isso é importante. Outra questão que falaram comigo, pessoas fizeram essa pergunta, né? Como é que eu faço sendo que eu tenho uma voz muito baixa? Primeiro, certifique-se de que sua voz está realmente baixa. É fácil você perceber quando você fala e as pessoas ficam pedindo para você repetir. Ou você está com a dicção ruim, uma dicção meio travada, as pessoas não entendem direito o que você está falando, ou você está com a voz um pouco para dentro realmente. E aí, como não tem energia, você fala muito baixo, as pessoas não entendem o que você está falando. Isso pode ser por diversos motivos. Eu já tive alunos, por exemplo, que na sua educação primeira, a família que era muito barulhenta, falava muito alta, etc., ela ficou se sentindo tolhida e ela achava que falava muito alto e acabou colocando essa voz para dentro. Pode ser por uma insegurança sobre as nossas ideias, sobre nós mesmos, timidez, tudo isso faz com que muitas vezes eu coloque a minha voz para dentro. Eu já fui muito tímida, então eu tinha isso, eu falava bem baixinho assim para dentro e as pessoas ficavam, não, fala mais alto, fala mais alto. E era um esforço, e quando eu falava um pouco mais alto, a sensação que eu tinha é que eu estava gritando. Isso não é verdade. Não é verdade de maneira alguma. Então, eu começo falando para os meus alunos, primeiro, aprenda a respirar com o diafragma e usar os seus ressonadores da sua face, tá? Aqui o frontal, paranasal, mas isso não é tão fácil. Algo que me ajudou muito o trabalho com a minha voz é porque desde jovem ali eu faço aulas de canto.
principalmente canto lírico, que trabalha bastante a impostação da nossa voz. Não sou cantora profissional, gosto muito, canto muitas vezes na Escola de Filosofia Nova Acrópole, e isso me ajuda demais a desenvolver a potência da minha voz, a lidar um pouco com esse universo interno que a gente não conhece. Mesmo que você assista, eu vou compartilhar com vocês. E quem quiser saber, eu gosto demais de um vídeo de ressonância magnética mostrando o funcionamento da nossa voz pela ressonância magnética. Aí você entende, você enxerga o palato funcionando, as pregas vocais, a úvula, a língua. É sensacional. Assim, eu acho o trato vocal, nosso sistema fonatório, um universo fantástico. Eu sou apaixonada realmente pela voz. Mas só que quando eu falo, é difícil eu ter consciência desse universo interno. É complicado. O canto sempre me ajudou muito a lidar com isso, mas nem todo mundo pode fazer canto ou quer fazer canto. Eu indico aulas de canto como educação vocal, eu acho muito positivo, porque te ajuda tanto na respiração como a utilização dos ressonadores. Mas por mais que existam exercícios específicos dentro da fonoaudiologia, para os meus alunos que são mais tímidos, eu faço algo muito simples, que você pode fazer. Você vai inspirar e sempre fale com o ar que você expira. Gente, não façam isso. Vai falar e aí começa a falar. Não é isso. Você pode até fazer. Solta para fora, que não tem que ficar nesse momento. Depois você inspira e começa a falar com o ar que você inspirou. E o que eu falo sempre? Imagina que quando você inspira, você está trazendo energia pelos seus olhos e você vai falar pelo seu olhar e vai jogar sua voz lá longe. Vai fazer se, sabe? Mandar sua voz para fora pelos olhos, porque esse exercício de imaginação, quando eu falo sai pelos olhos, faz com que sua voz dê esse giro para você usar os seus ressonadores. Porque uma coisa é eu colocar toda a força na minha garganta, daqui a pouco eu começo a tossir se eu falar assim. E outra coisa é eu saber usar os meus ressonadores e colocar minha voz aqui. Você percebe que fica uma voz como voz de teatro. A pessoa que fala num palco para muitas pessoas, geralmente ele tem essa voz aqui. Por quê? Porque ele está tirando as tensões daqui, a voz dessa tensão, e colocando a voz nos ressonadores. E a voz sai mais clara, ela tem mais energia. E, gente, se você quer falar diante de um público, você tem que colocar energia na sua voz. Por quê? Porque quando você fala, você troca energia. E quando as pessoas estão na sua frente, elas puxam sua energia, sim. Então aquele que está lá em cima, ele tem que estar com energia. Ele tem, por isso que às vezes, muitas vezes eu faço um alongamento, sabe, dou uns pulinhos ali para soltar energia, eu abro meus braços para expandir ali minha gesticulação para não ficar amarrada e para colocar energia no meu corpo. Eu preciso dessa energia quando eu vou falar. Porque as pessoas vão sugar essa energia, eu tenho que colocar para fora. E eu não posso começar, principalmente o começo de uma fala, independente do que seja, por mais que seja mais sério, que seja divertido, que seja reflexivo, que seja motivacional, não importa. Você tem que começar com muita presença, porque a sua introdução introduzir é você chamar, prender a atenção das pessoas. Então saiba entrar com essa voz com energia, entende? E boa articulação das palavras. Então coloque essa energia. Como eu falei, inspira e fala com o ar que você inspirou. Fala pelos olhos. Coloque essa energia nos seus olhos. Tá? Outro ponto também que faz toda a diferença pro pessoal, isso é para o pessoal que fala baixo. Gente, eu tô que falo aqui falando pelos cotovelos, né? Já que é a voz na oratória, mas eu deixo aberto para vocês fazerem perguntas. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas, curiosidades sobre a voz, como eu utilizo minha voz, ou eu tenho um problema de dicção, eu tenho essa dificuldade, entonação, velocidade. Perguntem, porque se vocês perguntam, fica mais dinâmico e fica mais útil para você que está ouvindo. A ideia não é ser monólogo aqui não, tá bom? Então, há pouco eu falava com vocês sobre, acho que eu botei isso no Story, depois coloquei no Reels, sobre velocidade na voz, tá? Então, na nossa fala, eu já falei para vocês que a fala que a gente ouve e geralmente não gosta é porque a nossa voz só eu ouço, que é uma consequência da vibração interna e externa. Aprenda a gostar da sua voz, faça exercício de gravar áudios e se ouvir, grave poesia e se ouça para trabalhar sua entonação. Para você que tende a falar para dentro, assim, inspira e coloca a voz para fora, fala pelos olhos, não tenha medo de ouvir a sua voz. As suas convicções também são passadas pela intensidade da sua voz, tá? Então, isso é muito, muito importante.
É normal no momento da respiração sentir tonta? Não é normal. Se você respira muito, obviamente vai acontecer um excesso aí de uma hiperventilação. Aí é óbvio que é normal você ficar tonto. Aí senta, se estiver fazendo exercício de respiração. Agora, se você inspira normalmente para falar e ficar tonta, aí tem algum probleminha. É bom você buscar um profissional para poder ver qual é essa questão, tá? Inspirar é importante, tem que respirar nessa vida, senão a gente não consegue falar, não consegue viver. Respiração é importante. Então eu falava sobre a velocidade da nossa voz, tá? O bom é que a Maria Clara ela vem só com a pergunta que é a síntese de tudo na vida, né? Da oratória. Mas a dica de dificuldade para falar em público são várias, tá? São várias. Eu vou entrar aí na questão. Mas, Maria Clara, para você que tem dificuldade para falar em público, primeiro, não é só a questão da sua voz, tá? Primeiro, prepare-se bem. Mas e os improvisos? Os improvisos você vai aprender a lidar com eles, mas comece se preparando, que aí fica mais fácil, tá bom? Então, você prepare-se muito bem. Tem alguns vídeos aí que eu falo como é todo esse processo de preparo e você acompanha conteúdo das redes sociais. Depois eu vou falar com mais profundidade sobre esse preparo. Mas aprenda a se preparar. Outra coisa que vai te dar mais segurança é você praticar falando. Esse negócio de você praticar lendo, na oratória isso não existe não. Porque, repito mais uma vez, novamente, outra vez. Parte do meu cérebro lê, parte do meu cérebro fala. Se eu não junto essas duas partes e sempre piso num palco sem ter treinado falando, a sensação é sempre de improviso. Então eu tenho que treinar falando a minha peça de oratória. Não precisa ser cada palavra, pode ser simplesmente a sequência das ideias. Mas aí eu certifico que eu consigo falar do começo até o final. Então esse é um bom exercício, treinar falando. E antes, gente, deixa eu só passar um exercício para Maria Clara aqui que eu acho importante, para ela ajudá-la nesse nervosismo, que pode ser a dificuldade de outras pessoas também. Antes de subir no palco e em qualquer momento de tensão, eu faço o exercício dos 4 tempos, tá? Eu aprendi, é um exercício utilizado na yoga também, mas o controle da nossa respiração, tem uma tradição hindu que diz que o diafragma, esse músculo que eu falei no começo da nossa conversa, que ele é que divide os órgãos respiratórios ou digestivos dos respiratórios, ele é um músculo também que divide as nossas emoções instintivas, mais da terra, com os nossos sentimentos mais elevados. Quando eu piso num palco, eu tenho que estar com meus melhores sentimentos ali. Eu não posso deixar o meu medo, a minha raiva ou qualquer coisa desse tipo presente, minha insegurança presente no momento da minha fala. Isso tem que ficar fora. Então, o exercício dos 4 tempos é o seguinte. Eu solto todo o ar até travar aqui, ó. Eu tenho ar. Inspiro em 4 tempos. Seguro 4. Solto em 4. Inspiro de novo. Seguro cheio. Libera a tensão do pescoço. Solta o 4. Vazio. E o bom desse exercício, você faz algumas vezes. O bom desse exercício é você fazer... você pode fazer sem ninguém estar percebendo o que você está fazendo. Você pode estar lá sentadinho, esperando a sua vez de começar a falar e estar fazendo esse exercício. Tá bom? Isso já ajuda bastante. E outro detalhe importante, Maria Clara, treine muito bem a sua introdução. Não digo você memorizar todo o seu texto, mas as palavras da sua introdução e da sua conclusão, sim. Por quê? Porque a introdução é o momento mais tenso. Os 2 primeiros minutos da sua fala são sempre os momentos mais tensos. Se você treinou cada palavra, e eu digo ainda assim, se eu treinei a forma que eu vou gesticular, que eu subo no palco, que eu expresso as minhas emoções por meio do meu rosto, se eu treino tudo isso na frente de um espelho, no momento que eu piso no palco, a emoção vai vir, a adrenalina vai vir, só que eu vou ter um controle sobre isso. Porque se isso tudo está muito vago em mim, não foi gerado nenhum mínimo hábito, e quando eu piso no palco e vem a adrenalina, é como se eu não tivesse como mandar o meu corpo fazer o que eu preciso que ele faça. E minha voz também. Então, se você treina, é como artes marciais, é como os espartanos faziam na guerra, treinavam, para quê? Chegar no momento
do campo de batalha, e eu diria que o nosso campo de batalha do orador é o palco, sim, seja ele virtual ou presencial. Quando chega lá, você tá com a estrutura de centro de como orador bem preparada, tá bom? Bom, algumas dicas, eu falei que ia falar pouquinho, falei um monte aqui, tá? Então, essa, Maria Clara, como segurar a emoção quando está passando uma mensagem. Lili, seguinte, não é fácil. Aí só depois você fala pra mim se é uma questão de você segurar a emoção do choro ou realmente a emoção do nervosismo, coisa desse tipo, tá bom? A respiração pra mim é fundamental. Enquanto eu falo, para que eu não fique com a voz muito embargada ou que eu fique com muito ofegante, eu aprender essa respiração diafragmática, utilizar essa respiração durante a minha fala. Preparo é algo que ajuda muito, você estar bem preparado. E como eu falei, você fazer um treino também da sua introdução ajuda demais. Você ter esse controle do seu conteúdo faz com que você tenha mais segurança na hora que você vai pisar num palco. E para eu não envolver com as minhas emoções, tem assim uma questão que tem que ser trabalhada na vida, eu diria. Para mim, uma regra em tudo que você vai fazer na oratória, a palavrinha que eu aprendi isso com a professora Lucilena Galvão é o centro. Centro. É você saber estar envolvida com a sua mensagem, conectar com as pessoas, sentir a emoção das pessoas, mas não se perder em nada disso. Não se perder na emoção que você coloca com relação à sua mensagem, não se perder com a emoção que você recebe das pessoas. Vez ou outra você se emocionar, é natural, gente. Eu me emocionar quando falo algo que me toca profundamente, é natural. Mas a partir do momento que isso vai impedindo muito eu de poder expressar minha mensagem, porque eu estou chorando demais, porque eu estou muito embargada, então isso já começa a gerar um ruído na sua comunicação. Eu tenho vários alunos que têm dificuldade de não chorar enquanto falam. Então a gente está trabalhando bastante esse elemento de você... Eu faço um exercício de imaginação. Teve um aniversário que eu ia declamar uma poesia muito significativa para mim, diante de pessoas muito especiais. E eu queria que elas recebessem essa mensagem, que eles conectassem com essa mensagem, com essa gratidão. Oh, minha querida Sunyonin, querida, e lá do outro lado, gente, da Coreia do Sul, do outro lado do mundo, prazer em te ver. Prazer em te ver por aqui, né? Porque eu não tô te vendo, depois manda um oi lá pra eu saber como é que você tá. Minha querida aluna. Então, é importante para eu ter esse controle, esse centro. Eu estava falando para vocês do centro de respiração, de manter esse centro do momento que eu subo no palco. Para eu manter esse centro da oratória, é praticar. Quando eu passei por essa situação de falar algo muito tocante para mim, eu praticava falando e já imaginando as pessoas na minha frente. Esse exercício de imaginação ele é importante, porque você vai imaginando e a emoção vai vindo. E você já vai aprendendo com respiração, com uma fala mais pausada, a colocar essa emoção no lugar. Você não tira a emoção da voz, mas você controla ao ponto de que a sua emoção não atrapalhe a transmissão daquilo que você está dizendo, tudo bem? Isso é importante. A emoção é importante na sua fala, o sentimento ele é fundamental. Você tem que estar com interesse na sua mensagem, com a vontade real, o interesse de transmitir para as pessoas que estão na sua frente. Mas se a emoção que eu estou sentindo pelas palavras, ela me embarga ao ponto de não permitir a transmissão, aí eu tenho que trabalhar esses elementos em mim, tudo bem? Não tem problema você se emocionar, mas não deixa atrapalhar, tá bom? O que mais de perguntas, gente, importantes? A Eugênia falou, faço Liangong em 18 terapias antes do falar em público. A gente apela para tudo. Se ajuda, depois você me fala como é que é, Eugênia. E também... sobre essa questão de puxar a emoção, para mim, respiração ajuda muito, concentração. E outro ponto muito importante, que não são coisas, são técnicas que não são somente o fazer mecânico, que são técnicas de, como ela falou, é uma parte de meditação, mas é uma parte de reflexão. Para mim, tem algo que tem que ser fundamental aí, constante. Eu tenho que estar muito conectado com a minha mensagem. Eu sempre falo para vocês da tríade da oratória. Sempre, sempre. É uma constante minha. Por quê? Porque o universo é mental. A raiz do universo é mental, a forma que eu imagino, a ideia que eu tenho sobre as coisas que eu quero conquistar, se elas forem ilusórias,
no caminhar em direção àquilo eu vou me sentir insegura. E eu sempre falo isso. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas querendo caminhar em direção a uma compreensão da oratória que é falsa. Essa oratória é do que eu falo para que as pessoas gostem de mim, eu falo para que... eu vou falar, mas as pessoas vão me julgar, elas estão ali para me julgar, estão ali... Não, essa fala, ela tá errada. Esse pensamento sobre a oratória, ele é falso. É falso, gente. Não é uma questão assim de que eu estou supondo... Não, é falso. Tá? Voltando lá da comunicação como um dever de unir e da oratória como você ser canal de uma mensagem, canal eficaz de uma mensagem que faça uma diferença positiva no mundo. Mas isso não é romântico, não. Você está nesse mundo, dentro de uma humanidade, dentro de um universo que é harmonioso. Se não fosse harmonioso, nosso planeta ia ser um pouquinho mais para lá e a gente ia explodir aí no meio do caminho, porque milimetricamente do posicionamento nosso dentro do sistema solar, eu não estou inventando isso, comprova que existe harmonia no universo. Né? É possível que eu planto uma semente de abacate da abacateira, eu vou dizer que o universo não é harmônico. No dia que eu plantar abacate da laranja, aí eu vou falar, eita, essa vida é um caos mesmo. Né? A minha pode ser um caos, mas do universo não, gente. Então isso é importante. E tem elementos, se eu vou falar, essa minha fala tem que fazer diferença positiva no mundo. E a comunicação é algo muito próprio do ser humano. Eu tenho que falar para me conectar com os outros, para gerar mais harmonia. Essa é a função. Eu falo por isso. E o que eu vou usar? Eu vou usar uma mensagem que seja válida. E essa mensagem, ela tem que ser válida para quem? Para quem está recebendo. Eu vou ser o quê? Só canal. Eu vou ser canal, você flauta de uma boa mensagem. Se você coloca essa ideia, ela já te ajuda muito a ficar mais leve no processo da fala. Isso assim é um fato. Se eu compreendo essa ideia, às vezes eu passo essa ideia para os meus alunos, o simples insistir nessa ideia já ajuda demais. E o outro ponto é que a gente está falando sobre como se concentrar para controlar mais as emoções e consequentemente a voz quando eu vou subir no palco e falar em público. Outra questão é quando eu estou diante do palco, ali eu estou nos momentos antes de subir no palco, eu não fico treinando coisas, eu não fico repassando minha fala, eu fixo na minha mensagem, no meu objetivo, o que eu tenho que transmitir. Assim, quando eu vou cantar uma música, eu fico pensando no significado das palavras, porque o que tinha para eu treinar de técnica, eu já fiz. Se foi a técnica perfeita, com certeza não foi, mas o que eu podia dar foi antes. Agora eu não vai adiantar. Agora eu coloco o quê? A mensagem que vai fazer diferença para as pessoas que estão na minha frente. É isso. E aí eu busco fixar isso, sentindo, conectando com o valor dessa mensagem e com o valor dessa mensagem para as pessoas. Que eu esteja de coração aberto para essas pessoas, que eu limpe a mim mesma, a minha mente, o meu coração dos preconceitos, para que as pessoas que aparecerem na minha frente, independente de quem seja, eu as aceite como elas são, para que também aconteça isso por parte delas com relação a mim, para que haja uma conexão, que caiam-se os estereótipos e as máscaras e que haja ali seres humanos na frente dos outros. Isso para mim é muito importante, tá? Esse ponto é fundamental. Tudo bem, não esquece que a gente está falando sobre voz aqui, hein, gente? Isso aqui são dicas para você trabalhar a sua voz na hora de subir o palco. Mostrar-se vulnerável é bom? Agora, cuidado. Eu gosto muito de um livro chamado Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Brené Brown também tem TED Talk aí bem interessante sobre essa questão. E ela coloca essa vulnerabilidade de uma forma muito inteligente, eu diria, que não é um vitimismo. Cuidado, não faça as pessoas se identificarem pela sua fraqueza, para que elas se sintam... Não. Normal, você fala, bom, gente, pessoal, eu tô aqui falando com vocês meio rouca, sabe como é que é a vida, um pouco de inflamação na garganta que é normal, tá? Agora, se eu chegar aqui falando toda bonitona e tal, e não aceitar que eu tô com a garganta rouca, bom, isso aí é uma dureza que é óbvio que as pessoas vão perceber. Eu estou nervosa, cabe ali, eu falo, bom, pessoal, não é fácil falar aqui. Esses dias uma amiga minha recebeu uma prova ótima, a gente foi receber uma homenagem na Câmara e alguém falou... Olha, eu queria chamar fulano de tal, que nem sabia que ia falar, ela teve que subir lá na tribuna e falar de improviso. Começou falando, que falar daqui é diferente, a gente fica nervoso. Óbvio, tá todo mundo percebendo que a pessoa tá nervosa. Então, tudo bem, fala, e aí já quebra um pouco o esquema, te ajuda já a refletir.
Sim, cuidado só para essa vulnerabilidade não ser uma intensificação das nossas debilidades e virar um vitimismo, tá bom? O orador, sim, ele tá num posicionamento de quem vai fazer isso aqui, ó. E quando eu faço aqui, eu tenho que ter um grau de força, eu tenho que passar um pouco dessa minha força. Não por mim, para mostrar que eu sou forte, mas porque as pessoas precisam. As pessoas precisam sentir um pouco dessa força do lado de quem fala. É uma necessidade delas, tá bom? Tudo bem? Espero que tenha te ajudado. Pessoal, mais perguntas sobre a voz? Façam, que a ideia aqui dessas lives eu já falo. Olha, eu recebi uma mensagenzinha, eu respondo suas perguntas. Uma mensagem no meu direct falando, poxa, eu gosto muito das lives, mas as lives estão sendo no horário que eu não consigo assistir. A partir da próxima semana eu vou abrir minha agenda, que eu estava com compromisso de mentoria nesse horário. Eu vou abrir minha agenda e as lives serão às terças-feiras, 18h30 de Brasília, São Paulo, ok? Então, para quem não estava podendo assistir as lives, agora ela vai ser à noite. Mas, de qualquer maneira, elas ficam gravadas e você pode ver o replay, tá bom? Então, mais perguntas sobre a voz, gente? Olá, acabei de ver a Nivanda, a gente almoçou junto. Mais perguntas sobre a voz? Façam para mim, perguntas sobre a voz. Alguns pontos importantes. Eu falei há pouco no Rio sobre a questão da velocidade. Eu falei dessa ideia do centro do orador. Regrinha mnemônica para tudo. Para postura, para você entrar na ideia de centro como também o centro daquilo tudo que eu vou falar. Tudo que eu falo numa argumentação gravita em torno de um centro que é o seu objetivo de fala, que é para onde você quer levar as pessoas. Isso em tudo. Isso na expressão facial. Existe um centro da minha voz, certo? Esse aqui que vos fala, esse é o centro da minha voz. Essa voz que eu estou utilizando, esse timbre, é o centro da minha voz, tudo bem? Se eu falasse aqui o tempo inteiro, ia ser uma coisa muito angustiante para vocês. Eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar dessa forma, que eu acho que vocês vão começar a sair da live, sabe? Porque dá desespero. Ou então, se eu falo dessa forma assim, muito grave e o tempo inteiro nessa velocidade, é algo que foge do meu centro, entende? Então, eu tenho esse centro de voz, que ele passa uma certa serenidade, uma boa energia, ele passa um controle, um domínio também, e uma emoção que tem um certo controle. Eu falo assim, que é uma emoção centrada, é reflexo do meu centro, sim. Essa é uma voz centrada, equilibrada. Ela é sonora, ela tem uma variação de entonação dentro de um espectro, que também não fala dessa forma assim. Então você tem que encontrar essa sua voz central. E quando eu vou falar de uma forma mais empolgada, aí eu posso sim dar uns agudos no meio da minha fala. Só que eu não vou falar aqui o tempo inteiro. E também eu posso colocar a voz mais grave. Principalmente, eu estou falando uma frase, agora eu vou terminar, vou concluir a minha fala. Então eu espero que vocês levem essas dicas para a sua vida. Percebe? Eu vou indo para uma região mais grave. E aí quando eu faço isso, dá uma diferenciação nesse meu centro e passo emoções diferentes que vão fazer com que vocês conectem mais com as variações da minha mensagem. Então percebam muito, é interessante quando você constrói uma mensagem, eu vou fazer isso, eu gosto demais de fazer isso com os meus alunos, são formas de você praticar oratória. Lembra que a oratória é uma arte. Você pegar discursos, bons discursos prontos, por exemplo, você pega um discurso I have a dream, tem tradução para o português de Luther King, e você vai buscar ler aquele discurso com a entonação que ele pede. Você vai ler ali um discurso, tem o discurso de Sócrates, que eu acho muito bonito também, tem infinitude de discursos na internet que você pode pegar. Pegar esses discursos para ler, tem as catilinárias lá de Cícero também. Você pega esses discursos e vai fazer a sua leitura. E você vai buscar ver qual a emoção que tem em cada ponto e ver qual é a sua entonação central e como você pode fazer essas variações, certo? Claro que eu aprofundo muito isso na mentoria, porque aí eu vou ouvindo cada um, fazendo exercício, muda isso, muda aquilo e fica mais prático, tá bom? Mas eu espero que isso fique bem claro para vocês, uma forma de trabalhar esse seu centro de voz. Eu fiz muitos anos de aula de canto e me ajudou enormemente, principalmente a ter controle sobre a minha respiração, a desenvolver os meus ressonadores. E também o canto acaba trabalhando, no caso como eu fiz canto lírico,
Eu tive que trabalhar bem a dicção, porque a gente canta em diversas línguas, mesmo sem saber, você tem que pronunciar bem o alemão, o francês, e puxa bastante da sua dicção. Esse exercício, eu diria que ele trabalha o nosso todo necessário. Existem exercícios específicos para a voz que você pode fazer com a fono, por exemplo. Eu mesmo passo para os meus alunos exercícios de dicção, de respiração, mas eu digo que o canto ele trabalha isso como um todo, além de ser extremamente prazeroso, porque tem algo da nossa alma humana que gosta de conectar com a arte, que tem uma necessidade. Para mim, a arte não deveria ser específica de pessoas especiais, mas todos nós deveríamos praticar, como dizia Platão, né? A arte, a música educa a alma, né? E a ginástica educa o corpo. Os dois são necessários para um bom ser humano ser educado. Gente, a nossa voz, ela é ar. Ela é vibração no ar. O ar, assim, simbolicamente falando, ele tem muita relação com as nossas emoções. Tem gente que coloca mais relacionado à energia, mas o ar, assim, simbolicamente, dentro das tradições filosóficas que eu venho estudando, ele é um dos elementos que tem muita relação com as nossas emoções. Isso é bem interessante. Tanto é que você pode ver quando as suas emoções alteram, elas refletem diretamente na sua respiração. Tá? Quando você fica tenso e você para de respirar. Tá? Você está tranquilo, até quando você está aliviado de uma situação, o que você faz? Você respira fundo. Sabe? Ai, que alívio. Como se fosse, agora eu posso respirar, né? Essa emoção, essa tensão passou, agora eu posso respirar. Então a respiração, ela tem uma ligação direta com as nossas emoções e com a nossa voz, porque a nossa voz tem como base a respiração. Quando geralmente as pessoas estão diante de um público que tem um nível, um conhecimento maior, vamos dizer assim, você vai apresentar um TCC, uma tese, lá você está fazendo sua defesa de doutorado, de mestrado. Primeiro, que geralmente a banca não tem conhecimento maior, eles têm mais experiência, mas você que fez a pesquisa. Então, quem está tendo conhecimento do que você está fazendo, geralmente é você, tá? Mas eu estou falando de um caso específico, mas suponhamos que você vai fazer uma apresentação, ou por questões hierárquicas também, você vai fazer uma apresentação para a diretoria da empresa, dos rendimentos do ano, das ações do ano. Você vai fazer essa apresentação, então há sempre um pouco do colocar a nossa personalidade, o nosso ego ali diante de pessoas em que às vezes eu me sinto inferior, entende? Então para isso eu diria mais uma questão de mentalidade. Por quê? Porque eu vou ter que controlar, na verdade, a partir de uma compreensão, o subjetivismo das minhas emoções. Por que eu falo que é um subjetivismo? Porque independente se seja no nível hierárquico superior, ou nível de conhecimento intelectual superior, todo mundo é ser humano. Nesse quesito não há diferença. E a sua missão de fala ali, se você está ali, eu sempre falo que é missão de fala, foi uma oportunidade que a natureza te trouxe para você praticar a sua fala, para você comunicar. A sua missão de fala tem uma necessidade. Você expressar uma mensagem, sempre. Não importa quem esteja na sua frente. Se você tem uma missão de fala, é porque você está ali para expressar uma mensagem. E eu tenho que focar no valor da minha mensagem para aquele momento. Qual é a função da minha mensagem naquele momento? Entender com clareza essa função. E ali para fazer isso. Eu ter segurança não depende de ser perfeito. Isso é um ponto muito importante. As pessoas... Às vezes eu falo às pessoas como se eu não estivesse nesse meio, né? Eu tenho sempre que puxar essa memória, né? Meus resquícios da minha timidez, tem que sempre que buscar trazer isso à memória. Eu falar para pessoas não significa que eu falar de forma segura, não significa que eu sou perfeita, nem que eu conheço tudo sobre esse assunto, porque ninguém conhece tudo sobre assunto algum, tá? Não significa isso. A minha segurança está em saber o que eu vim fazer ali e dar o meu melhor para fazê-lo. E transmitir a mensagem que me competiu falar e transmitir, entende? Quando eu começo a conectar com isso e ensaiar a minha mensagem, eu vou me focando em elementos que não dão brecha muito para nossa, mas eu me sinto um pouco inferior, mas eles vão me cobrar, mas talvez isso, talvez aquilo. Eu espero, Eugênia, que ajude um pouco. Se você tiver colocações para fazer sobre isso, serão bem-vindas, tá bom? E isso vai ajudar com o quê? Com que minha voz ela venha com segurança. A minha voz, ela não tem que se impor diante das pessoas.
De maneira alguma, ela tem que ter essa energia de quem está interessado em transmitir a sua mensagem, tá? Continue acompanhando a gente. Quem não está inscrito, inscreve-se no nosso canal do YouTube e nos vemos em breve. Qualquer pergunta que tiverem mais sobre a voz, coloque nos comentários dessa live aqui, que depois eu vou responder para vocês. Um grande abraço e nos vemos. Solta a voz, pessoal.